Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor e engenheiro civil. Estou aqui para resolver uma questão da Polícia Rodoviária Federal de Física. Então vamos lá, ler o enunciado. O enunciado diz assim: a figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 metros do solo. Então vamos observar aqui o que a gente está vendo. Um homem disparando um tiro, né, num alvo. Esse alvo ele tem 20 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio aqui desse alvo ele é de 10 centímetros. Temos a distância entre eles e temos também a altura, tanto da arma quanto do alvo. Beleza, o que a gente quer saber? Nessa situação, um projeto de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando a aceleração da gravidade seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e desprezando o atrito do ar sobre o projétil. Beleza. Então, mais alguns dados aqui: velocidade, massa e aceleração. E a gente tem que responder certo ou errado. A questão 35. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Então, esse deslocamento na direção horizontal, ele é uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau? Função quadrática é isso, é uma função de segundo grau, tá? Bom, é de primeiro ou de segundo? A gente tem movimento retilíneo uniforme e a gente tem movimento uniformemente variado. Vamos colocar aqui. O movimento retilíneo uniforme é quando você tem uma velocidade constante, como se fosse aqui um gráfico com uma inclinação constante. Já uma função quadrática é um movimento uniformemente variado, que ele tem uma aceleração. Pode ser uma aceleração positiva ou negativa, né? Um arco de parábola acontece isso, a inclinação vai mudando, ou seja, vai acelerando ou desacelerando. Nesse caso, a gente está querendo saber a direção horizontal. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque a aceleração que foi dada é a da gravidade. E a gravidade atua para onde? Para baixo, certo? Na vertical. Não existe nenhuma aceleração na horizontal. Não tem nada aqui que está fazendo com que a bala acelere ou desacelere. Ah, mas tem a resistência do ar, tem o atrito. Não, ó, aqui o atrito ele é desprezado. Então, a bala não vai se desacelerar horizontalmente, beleza? Então, não tem aceleração horizontal, isso significa que a gente vai ter a seguinte fórmula: S igual a SO mais VT, que é uma fórmula do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, é uma função de primeiro grau, portanto, essa 35 aqui, ela está errada, beleza? Errada. E aí, eu vou aproveitar para calcular aqui o tempo que leva para a bala chegar no alvo. O que a gente faz? Vou substituir os valores. O S que eu vou alcançar, né? O S é o espaço final é 50, que é a distância que vai ser percorrida. S0 é o espaço inicial, a posição inicial, então vamos considerar que aqui é 0, tá? Aqui é 0, aqui é 50. Velocidade. Por que eu fiz 720 dividido por 3,6? Porque todas as informações que eu tenho aqui estão em metros, certo? Ó, 50 metros, 1,5 metro, 1,5 metro, ou aqui 50 metros. Aqui tem até um 20 centímetros, mas depois a gente passa para metros. Então, como está tudo em metros, esse 720 aqui que está em km por hora, a gente vai passar para metros por segundo. E como faz isso? Divide por 3,6, tá? Então, 720 dividido por 3,6 vai dar 200. E aí, isolando o t, você vai chegar em t igual a 50 sobre 200. Então, t igual a 0,25 segundos. Esse é o tempo que leva para a bala chegar no alvo, pelo menos para percorrer essa distância de 50 metros. A gente não sabe se vai chegar no alvo ou se vai chegar abaixo do alvo. Essa é uma questão ali, que é a questão 36. A questão 36 pergunta assim, ó: na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Então,
essa bala ela vai vindo, só que a gravidade vai fazer com que ela caia. E aí, vai atingir o alvo ou não? A gente tem que calcular. Então, agora sim, a gente usa a fórmula do sorvetão, né? O famoso sorvetão, que é quando a gente tem movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença? É que tem aceleração. Eu poderia ter colocado aqui S, SO, eu só mudei para H para vocês perceberem que agora a gente está olhando na vertical, beleza? Na vertical. Então, a altura inicial é 1,5 e a altura final eu não sei. Essa diferença aqui que eu quero descobrir, eu quero saber se ele vai acabar saindo do alvo. Velocidade inicial agora é 0. Poxa, mas a velocidade não era 720? Na vertical é 0. Por quê? Porque o tiro não foi dado para baixo, o tiro foi dado na horizontal. Então, aquela velocidade inicial era nessa direção aqui. Não tem uma componente vertical. Se fosse dado o tiro para baixo, aí sim a velocidade seria diferente de 0. Né? E também na diagonal. Se fosse dado na diagonal, teria uma projeção ali na vertical, mas não é o caso. O tiro foi dado na horizontal, então na vertical ela é 0 a velocidade inicial. Só que aí ele vai começar a cair, certo? De acordo com a aceleração. Percebe que aqui estava mais A sobre 2 e virou menos 9,8 sobre 2. Por quê? Porque essa aceleração aqui da gravidade, ela é para baixo, então ela é negativa, tá? Então eu substituí o A por menos 9,8. E o T, eu sei que para percorrer os 50 metros, lembra que a gente calculou e o tempo dava 0,25 segundos? Então eu substituí no T, que é o tempo, 0,25. Feito isso, a gente vai encontrar que o H menos H0 vai dar menos, tá? Esse valor aqui é negativo, menos 0,306 metros. E aí, vai atingir o alvo ou não? Não vai, né? Por quê? Porque o círculo do alvo ele tem 20 centímetros de diâmetro. Né? E mesmo que ele tivesse 40 centímetros de diâmetro, ainda não atingiria. Por quê? O diâmetro ele é contado tanto para cima quanto para baixo aqui. Então, o que a gente tem que olhar é para o raio. Esse valor que a gente tem, 0,306, é maior do que o raio? É maior que o raio. E o raio é 0,1, certo? Se a gente colocar em metros. Então, só de ser maior que 0,1, a gente já tem aí, a gente já sabe que a bala vai cair abaixo do alvo. A bala vai cair abaixo do alvo. Beleza? Então, ele falou que vai atingir, tá? Errado. 36, errado também. Não vai atingir o alvo circular. Agora vamos para o 37. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,1 joule. Então o que ele está falando? Esquece agora que tem esse alvo aqui. Vamos imaginar que a gente quer saber quanto de energia precisa para a bala cair no chão, beleza? Então a gente tem que pensar aí na energia necessária para a bala cair no chão. O que a gente tem que fazer? Calcular a energia potencial gravitacional que a bala tem ali nesse topo. E quanto que é? A energia potencial gravitacional é essa fórmula: massa vezes gravidade vezes altura. Beleza? Massa vezes gravidade vezes altura. Qual que é a massa? 15 gramas. Mas olha só, essa gravidade ela está em metros por segundo ao quadrado. E a altura está em metros. Então a gente vai ter que usar a massa em quilogramas, tá? A massa em quilogramas. Então, a massa em quilogramas de 15 gramas, dividir por 1000, vai dar 0,015. 9,8 é a gravidade, a aceleração da gravidade. E a altura, 1,5 metros. Beleza, então a energia necessária, multiplicando todos esses valores, vai dar 0,235, já é um valor acima de 0,1, então verdadeiro. Tá? Ele falou que seria superior. Então, essa 37 está correta. Inscreva-se, deixe seu like e também os seus comentários, sugestões, ideias. Pode deixar seu comentário aí e qualquer dúvida que você tenha. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!